E aí, gente, tudo bem? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Alessandra, então eu vou conseguir cumprir algumas promessas e pagar algumas dívidas. A gente vai falar sobre dinheiro. Eu sei que eu tenho playlist de dinheiro, eu não lembro o que tem nela. Eu sei que está incompleto e zoado. Eu pensei em refazer, mas eu não quero influenciar vocês a. Enfim, eu não acho que eu seja a melhor pessoa para ficar falando sobre fundo de investimento. E eu acho que isso me dá uma responsabilidade muito grande, caso vocês não entendam muito bem o que eu estou falando. É porque, assim, é engraçado, eu converso sobre investimento com alguns alunos. Conversando com os alunos, eu já tenho a impressão de que eu não consigo passar a ideia que eu quero. Então, imagina num vídeo, né, onde eu não posso corrigir as más interpretações. Fico bastante inseguro de falar sobre isso, mas a gente vai falar. É, a gente precisa falar dos fundos de papel, e eu não vou ficar mencionando o nome de fundo, mas vocês vão entender de quem que é. E, e a gente vai falar da semelhança dos problemas do fundo de papel com a nossa elite rentista dona da dívida pública brasileira, que é a falta de bons ativos para comprar em massa, né? E aí a gente, para entender isso, precisa fazer uma recapitulação no significado da essência da diferença de um fundo de tijolo e fundo de papel. Tem isso na playlist de dinheiro, não sei se está claro, mas a gente vai ter que dar uma repassada por aqui. Gente, a cada 3 meses a gente tem um relatório gerencial. Assim como no BDO, de tempos em tempos sai um patch notes. E aí eu preciso pedir encarecidamente para vocês, jovenzinhos, que se você está tendo dificuldade de ler o patch notes do BDO e está tendo dificuldade de ler um relatório gerencial, você tem um problema sério, que é aprender a norma culta da língua portuguesa, que é uma língua bem diferente do que a gente fala na rua. Então, se você lê o Patch Notes e não ficar claro para você, você tem um idioma que você não conhece a ser aprendido, e esse é um grande desafio e deve ser uma mudança tal qual as 4 evoluções que a gente mencionou no vídeo de ontem. Lembra que eu falei que fundo de investimento, forma física, fluência no idioma, uma promoção no trabalho, é tudo resultado de uma mudança que acontece antes dela acontecer, porque ela vai acontecendo de dentro para fora. A norma culta da língua portuguesa também é assim. Não é porque você fala português fluentemente, porque você nasceu aqui, que você vai conseguir ler Camões. Camões é praticamente impossível. Eu, quando você pega Fernando Pessoa, você fala, meu Deus, cara, ele é acessível. Mas aí parece que quanto mais você tem interpretação de texto, melhor a coisa fica. E aí você fala, nossa, tem uns negócios aqui que parece que eu estou fazendo uma leitura tri. Aí agora ficou tete minha leitura. Minha leitura tá pen, na verdade. Quando você acha que a tua leitura tá pen, é porque provavelmente ela tá pri. Porque é muito difícil. Ser um bom leitor é uma coisa muito difícil. Capturar nuances de literatura, de poesia, é outra coisa muito difícil. Mas você tem uma missão muito grande a fazer, porque quanto melhor a sua leitura, mais nuances você vai conseguir pegar. Quando você lê um relatório gerencial, você vai conseguir dizer coisas que os caras não podem escrever, mas precisam, e eles deixam indícios, deixam sinais. E para um bom leitor, meia palavra basta. Para um bom interpretador, assim, lembre-se, não se trata de ser bom de investimentos, trata-se de conhecer muito bem um fundo e saber arbitrar entre a diferença do que o negócio vale e o que as pessoas acham que vale. Você ganha nessa diferença. A cada 3 meses os caras soltam um relatório gerencial. Se você não entende o relatório gerencial, você deveria pagar uma casa de análise e confiar cegamente na lista de recomendações dele, porque afinal de contas é você que está dando dinheiro pro cara, te dizer o que ele considera naquele momento bom para investir, e é diferente daquela diquinha que chega para você de graça. Porque se a dica tá chegando para você de graça, é porque alguém tá ganhando para falar para você, e o cara que tá pagando pro cara falar para coisa chegar em você de graça, ele tem interesse que você pense de determinada forma. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, sem citar nome de Barzi, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você é um cara que tem 2 milhões de seguidores no YouTube, e você não é o Barzi, mas você tem uma empresa onde você não só faz fundos de investimento, não só você pega dinheiro dos outros para investir no mercado, e aí todo o dinheiro que todo mundo te dá você tem que ter sabedoria para investir no mercado, como você também faz listas de recomendação para as pessoas que te contratam. E aí, tipo, 10 mil pessoas te contratam.
Você já é bilionário, aí você tem umas 10 mil pessoas que estão dando dinheiro delas para você investir e ainda estão comprando diquinhas daquilo que você considera correto. E vamos supor, simplesmente vamos supor que você tenha acesso privilegiado a uma resseguradora, vamos supor. Não vamos falar nome de resseguradoras que existem, por exemplo, a IRB. A gente está falando de uma resseguradora imaginária aqui. Se você tem influência numa resseguradora e sabe o que está acontecendo lá dentro, e você tem 10 mil pessoas que te dão dinheiro para você fazer bons investimentos para ela, e você tem 2 milhões de pessoas que te acessam de graça e que te idolatram só porque você é bilionário, o que um bilionário como esse faria? Um bilionário que não é o Barzi. Você acha que ele beneficiaria 2 milhões de pessoas em detrimento, em prejuízo de 10 mil? Ou você acha que ele falaria para 2 milhões de pessoas se comportarem de maneira que beneficiam esses 10 mil e a ele mesmo? E a filha dele? Do milionário hipotético que a gente está falando aqui. É isso que você tem que pensar. Se a diquinha está chegando para você de graça, é porque alguém está pagando para alguém falar. Alguém está ganhando com isso. Então, o melhor momento de vender IRB é quando ele estava falando que era uma empresa maravilhosa, que tinha tudo para crescer. E o melhor momento para comprar a IRB foi quando ele parou de falar bem e quando ele falou, nós nos equivocamos em alguns pontos. Sim. E aí agora já subiu de novo, já foi. Então, assim, ou você estuda até entender, ou você confia em alguém que faça isso para você, muito provavelmente recebendo dinheiro diretamente de você para que ele te fale as coisas com transparência. O relatório, ele tem informação, ele tem informação suficiente para você tomar boas decisões, mas tem o que a lei exige que tenha. Pelo menos o que a lei exige que tenha é que você tenha um relatório gerencial minimamente trimestral, então a cada 3 meses os caras são obrigados a te dar um relatório, e o seu português formal, a sua leitura e interpretação de texto, ela tem que estar upada para você entender o que está escrito ali. E em essência, quando você pega um fundo de tijolo, por que a gente chama isso de fundo de tijolo? Porque esse fundo ele investe em prédios, em galpões logísticos, em hotéis e qualquer coisa. Ele vai ser dono do prédio. E esse prédio ele vai alugar para alguém. E ele vai pegar esse dinheiro do aluguel, vai pegar a comissão dele e vai dividir o resto com você. Vai manter o prédio funcionando bonitinho e vai dividir o resto com você. Qual é o lastro disso daqui? O lastro são os prédios. E esses prédios eles podem estar com vacância, pode estar com dívida, com problema. O cara pode ter 3 bilhões de imóvel e tomar a decisão. O cara pode ter 3 bilhões e 800 milhões de imóveis, porque é vezes 1000, e tomar a decisão de dever 1 bilhão para o mercado, de ter uma dívida de 1 bilhão, que corre juros. Então, assim, esse fundo me incomoda tremendamente, porque ao invés dele vender imóveis, ele vai lá e compra outros, se endividando mais ainda, em lugares ruins que não vão conseguir alugar. Sim, eu tenho ranço, e é por isso que esse fundo ele caiu absurdamente, e eu acho que ainda não está bom, pelo retorno que ele está dando e pelo carrego que ele tem. Embora eu entenda que eles têm a estratégia deles. Eles podiam ter vendido o imóvel para pagar essa dívida e não pagar mais juros? Podia. Só que vender no meio da pandemia, quando ninguém quer e ninguém aceita pagar bem, eles estão apostando que o mercado vai melhorar, eles vão conseguir vender melhor, e eles acham que vale a pena ficar pagando juros de dívida durante todo esse tempo. É uma coisa que eu não sei. Não quero opinar aqui, porque os caras sabem o que eles estão fazendo. Eu não acho que os caras façam isso pura e simplesmente para sacanear cotista. Eu não sou dessa mentalidade. E é engraçado que a mentalidade que vocês gamers trazem dos jogos é a mesma que faz muita gente ganhar grana em cima de vocês no mercado financeiro. Porque hoje, Devora descreveu isso muito bem. Qual é o ciclo vicioso dos jogos na internet? Tem um lançamento para vir. YouTuber faz um puta de um hype, esse jogo vai ser o melhor, o mais maravilhoso, hoje eu descobri uma coisa nova, tem um negócio aqui dos desenvolvedores que eu quero compartilhar com vocês, já deixa o seu like, se inscreva, se você quiser ser o primeiro a saber de todas as novidades desse jogo, aí o cara vai pagando boleto, dando hype, o dia que sai o jogo, então conteúdo pra caralho, primeiras impressões, olha só que jogo foda, e aí passa
2 semanas, aí o que dá engajamento é o contrário. Esse jogo tá cheio de bug, é uma merda, que bosta, isso daqui nunca vai dar nada, isso é uma falta de respeito. E aí a conclusão é, a empresa não se importa com os jogadores. Essa mentalidade faz eu ganhar horrores de dinheiro. Horrores assim, né? Eu adoro, quando eu escuto isso, eu já sei que eu tenho que comprar, cara. Quando eu escuto assim, a gestão não se preocupa com o cotista, eu falo, puta, eu preciso estudar o fundo porque eu preciso saber quanto ele vale. Porque esses caras estão vendendo por menos do que o fundo vale, eu vou comprar e vou ganhar com isso. E geralmente dá certo. Eu tenho os meus erros? Tenho. Mas eu consigo ganhar dinheiro com isso. Por que eu parei de seguir o mercado de jogos? Porque o mercado de jogos não me dá dinheiro, ele só faz passar raiva. Meu Deus, esse jogo é uma merda, olha isso daqui, eu tenho que descer do cavalo para passar disso daqui. Aí eu fico olhando você, aí eu me pego escutando vocês falando isso, vocês, não você necessariamente. E eu falo, cara, eu tô escutando reclamação de graça. Eu não tô ganhando absolutamente nada com isso, eu tô perdendo meu tempo. Se é para escutar reclamação, eu vou escutar reclamação de tirador de conteúdo falando mal de fundo. Porque aí eu vou estudar o fundo e aí eu vou ver se vale a pena comprar. Basicamente é isso. Sim, estou matando o gamer que existe dentro de mim, vocês não podem deixar isso acontecer, por isso que eles têm que pegar no meu pé para aprender chinês logo para poder voltar a jogar. Me ajudem. Eu não acho que uma gestão ela sacaneia o fundo porque ela não se preocupa com o cotista, porque ela ganha percentual disso. Ela quer o melhor pro fundo. E das duas, uma, se ela comprou um negócio que é ruim, ou ela tá ganhando comissão do cara que vendeu para ela, comprando com seu dinheiro, fazendo favor com seu dinheiro, e aí nós temos um problema sério, ou ela de fato enxerga uma estratégia a longo prazo que seja frutífera. Então, eles vão te contar isso no fundo gerencial. Eles estão falando, olha, isso aqui vai valorizar, a pandemia vai passar, as pessoas vão estar para a empresa, vai aumentar a demanda, e aí a gente vai chegar num ponto em que a gente comprou tão barato e a valorização vai ser tamanha que a gente vai conseguir vender e vai compensar todos os juros que a gente pagou e a gente ainda vai sair com lucro. Eu acredito nisso? Porra, sinceramente não. Mas assim, é impossível que isso aconteça? Não, se aconteceu, eu vou ficar feliz? Eu não, porque eu não comprei. Mas quem comprou e quem manteve isso aqui na carteira vai ficar feliz pra caramba. Se você não entende que a estratégia do fundo é essa a longo prazo, meu Deus, cara, não sei nem por que você tem isso. A única justificativa é se você estivesse pagando uma casa de análise que estivesse recomendando para você comprar esse fundo. Duvido que tenha alguém fazendo isso hoje. Mas ok, essa casa, ela analisou a administração, ela concorda com a administração, ela acha que esse fundo vai crescer, e aí você segue a call dela. É melhor seguir a call de um cara que está errado em alguns pontos do que ficar seguindo o youtuber que está errado em tudo. Então, pelo amor de Deus, se você não consegue, não tem o português upado, a interpretação de... Se você lê isso daqui e fica perdido e não entende muito bem o que os caras querem dizer em cada uma das linhas que eles escrevem, aí é melhor você pagar para um cara que pode estar errado em alguns pontos. É melhor você acreditar cegamente nesse cara que está querendo te ajudar porque você dá dinheiro para ele, do que você acreditar cegamente num cara que está ali com a intenção de te enganar. Aí não faça isso. Bom, de qualquer forma, a gente tem a diferença do... Então, assim, eu vou respondendo alguns pontos e depois eu vou passando para outras demandas e outras promessas. Então, pelo amor de Deus, não levem isso para o lado pessoal. Porque eu tenho medo de eu estar respondendo a tua pergunta e em seguida eu dar uma carcada que é para uma outra pessoa e você achar que eu penso que você é noob, mas você pensar também, foda-se, vamos seguir com a vida. Esse fundo aqui, ele tem prédios, certo? Certo. Eu vou procurar uma informação aqui para compartilhar com vocês. A minha carteira hoje, ela tem... Em FIIs, eu tenho 82% de tijolo, 14% em FOF. Porra, Fausto, mas FOF não é ruim, você não paga dupla comissão? Sim. FOF é ruim, mas se você comprar um preço horrível, ele é bom. Horrível para quem vendeu, né? Então, o FOF é ruim, mas se você comprar um preço que para o vendedor foi horrível, para você ele vai ser bom. Aí você vai pagar dupla comissão, mas se você pagar barato, se você entrar num bom momento, esse momento já passou, pode ser excelente. Aí papel, eu tenho 2%, 1% de agronegócio. E 0% de híbrido. Por que eu tenho muito mais tijolo do que papel? E eu já tive mais. Porque papel me incomoda. Porque fundo de papel, o principal problema dele é que eles têm exatamente o mesmo problema da elite
patrimonial oligárquica do nosso país, que detém grande parte da dívida pública, fazendo você pensar que é elite só porque você ganha R$1.000 por mês no Tesouro Direto. Isso você não vai escutar a casa de análise falando, e isso é a minha opinião e eu posso estar redondamente errado, mas eu vou explicar o meu ponto. Você pode não concordar com o meu ponto, mas entender o que eu quero dizer com isso, pelo menos você vai ter que entender. Vem comigo que você vai entender. A cada 3 meses os caras têm que soltar um relatório gerencial, certo? Sim. Então, se você vier aqui nesse fundo, no mês de junho, você vai encontrar muito provavelmente as mesmas fotos e os mesmos prédios. Por quê? Porque os caras não compraram nem venderam. Se você for no relatório de 6 meses atrás, porque esse daqui saiu essa semana, você vai ver muito provavelmente os mesmos prédios com as mesmas fotos. E se você for para relatório de 3 anos atrás, muito provavelmente você vai ver alguma foto faltando aqui e alguma foto que não está aqui. Por quê? Porque nesses últimos 3 anos os caras compraram e venderam imóvel. Numa transação que eu particularmente achei horrível, mas que é explicada no relatório e você não pode dizer que o cara não tem um ponto. Você pode não concordar com ele. Você pode achar loucura o que o cara fez, mas ele tem o cenário dele. E dentro do cenário dele é justificável. Você fala, não, sim, faz sentido. De acordo com o futuro que esse cara enxerga, faz sentido. Não é como se o cara estivesse agindo de má fé. Pelo amor de Deus, parem de vender cota porque o gestor não se preocupa com o cotista. Isso me deixa feliz, porque eu vou lá e compro pelo preço que vocês jogam a cota. Eu não terminei o negócio do gamer, porque eu tô ficando esclerosado, eu começo a contar umas histórias e me perco no meio do caminho. Aí, o cara que ficou hypando o jogo que tava pra lançar, e que ficou hypando o jogo quando lançou, meu Deus, como é maravilhoso, e que depois ficou com toxicidade, ele termina a saga dele falando assim, de fato a empresa não se preocupa com o cliente, os caras lançaram uns mods bugados e agora a gente vai pro próximo lançamento, e aí começa tudo de novo. Aí os caras param de falar do jogo, só fala mal do jogo e fica falando do próximo que vai lançar. É o que paga os boletos dos youtubers. Você dizer que a empresa joga e faz um jogo com a intenção de te frustrar porque ela não se preocupa com o... porque ela não se preocupa com o jogador, é a mesma coisa de você me dizer assim, tô infeliz porque a minha esposa não satisfaz as minhas expectativas, e se ela não satisfaz as minhas expectativas é porque com certeza ela não tem consideração e preocupação comigo. Aí vai ver a expectativa do cara, Gal Gadot. Tem um problema aí, né? Tanto dos gamers, quanto dos cotistas, quanto desse marido infeliz aí, que não sabe dar valor à esposa que ele tem. Por quê? Porque a expectativa dele é irreal. Então, vocês têm que melhorar, pelo menos ao ponto de ter português para entender relatório gerencial e não cair nessa conversa de gestora fulana não se preocupa com o cotista, porque afinal de contas ela ganha por percentual do fundo. E se ela ganha por percentual do fundo, ela quer que o fundo cresça. E se ela quer que o fundo cresça, ela vai fazer o possível para extrair melhor valor para que o fundo dê resultados para no mercado subir o preço. Só que a gente veio de um tempo em que imóveis desvalorizaram por causa de pandemia, eles podem voltar a valorizar um dia ou nunca mais. E a gente teve um tempo de muito dinheiro no mercado e depois uma escassez total de dinheiro que vai dar problema lá nos fundos de papel e talvez seja oportunidade nesses fundos aqui. Ficou claro essa parte de fundo de papel, que você não deixou de ter um prédio? Então é muito fácil para mim, por exemplo, quando eu olho para um hospital, para agências bancárias, para um pedaço de shopping, e eu falo assim, hoje eu tenho um fundo que é um percentual da área bruta alocável desse FII, e hoje os imóveis eles continuam exatamente no mesmo lugar, alugados por preço corrigido pela inflação, menos a desvalorização dos imóveis que teve no período. Ok, para mim isso é tranquilo. Então é muito fácil você fazer sozinho a auditoria de um fundo. Você pega a área bruta alocável, você vê quanto que o fundo está rendendo, aí você fala por metro quadrado os caras estão ganhando tanto, eles estão tirando tanto de comissão, eu estou recebendo isso. Pô, os caras estão gastando pra caramba na manutenção desse fundo, mas o prédio tem que estar bonito, tem que estar organizado, tem que estar com as vistorias em dia. Dá para entender mais fácil. Aí você vai para um fundo de papel. No fundo de papel é diferente porque os caras não compram prédio. Esse fundo aqui, ele não está devendo 1 milhão. Com quem que ele pegou esse dinheiro? Ele pegou esse dinheiro de alguém que emprestou dinheiro para ele, ele foi lá e comprou o prédio. Aí ele está pagando esse prédio, não está pagando prédio, ele está pagando juros dessa dívida que está correndo do prédio e não está amortizando. Porque ele não pode amortizar isso por lei com dinheiro do aluguel. Então isso está correndo.
essa dívida e ele está dando dinheiro para alguém. Para quem que ele está dando dinheiro? Geralmente para os fundos de papel. O fundo de papel, ele não compra o prédio, ele não tem prédio, ele empresta dinheiro para o comprador. O fundo de papel é igual aquele financiamento de imóvel que você faz lá na Caixa. A Caixa, você precisa dar dinheiro para o dono da casa. O dono da casa precisa de dinheiro, você não tem dinheiro. Aí você fala, Caixa, você confia em mim? Ela fala, confio. Mas você confia quanto? Eu confio em você 11% ao ano. Ou seja, eu te empresto dinheiro, mas você tem que me dar 11% ao ano, senão não confio. Porque eu acho que você tem cara aí que pode, por exemplo, querer dar calote e vai dar muito trabalho de eu tirar essa casa de você. Aí você fala, tá bom, vai. Aí você se atola numa dívida, numa taxa de juro alta. E se você não pagar, a Caixa fala, me dá essa casa, eu vou vender e vou tirar o dinheiro que você me deve e vou te dar o resto. E esse resto pode ser inclusive negativo. Porque você pode vender uma casa por 150 mil num leilão e aí você tem que pagar 250 mil do dinheiro que você tem financiado. E aí você fica pagando um negócio que é referente ao juro do negócio que um dia você teve. Você tem que tomar cuidado antes de comprar a casa para ver se você vai conseguir pagar esse financiamento aí. O problema dos fundos de papel é que quando você olha o relatório dele, ele tem isso daqui. Ao invés de ter prédios para te mostrar, e não tem nada de errado com isso. No princípio não tem nada de errado com isso. Ao invés de ter prédios para ele te mostrar, ele tem uma lista de devedores. Ele fala, esses caras aqui estão devendo, esses caras aqui estão devendo para nós, a Gafisa está devendo para a gente, Pernambuco está devendo para a gente, esse resort aqui está devendo para a gente, esse parque aqui está devendo para a gente, esse Sugoi aqui, né, Subarashi está devendo para a gente, 3 Sugoi. Então tem toda essa galera aí devendo pra gente. Eles têm uma dívida, tá numa taxa. E assim, porra, IPCA mais 11. Esse cara aqui tá fudido. Tá fudido, mas tá muito fudido. Ok. Cada um tem a sua necessidade. Só que aí o fundo de papel, quanto maior ele fica, e qual que é o valor patrimonial do Iridium hoje? Liquidez média diária, patrimônio líquido, 3 bilhões. Esses caras têm 3 bilhões. O problema do fundo é que, vamos supor que o cara, ele a cada 3 bilhões ele recebe 1% desse montante de dinheiro emprestado em pagamento todo mês. Vamos supor só isso. Então é 300 milhões, 30 milhões. O problema do fundo de papel é que a cada mês ele vai tendo um problema em menor medida, muito menor, muito semelhante com o que a nossa elite rentista, patrimonialista, oligárquica tem no Brasil na administração dos juros da dívida pública brasileira. Porque a gente tem uma dívida interna, então são mais de 5 bilhões emprestados para o governo, e o governo está pagando aí uns 700 bilhões de juro todo ano para esses cientistas. Ou seja, todo ano esses cientistas têm um problema de, meu Deus, o que eu faço com esses 700 bilhões? Eu compro a Petrobras? Eu compro a Volkswagen? Os caras não estão vendendo. Eu compro... o que eu faço com essa grana? E é por isso que existe um grande interesse, um grande lobby de que o país esteja sempre quebrado, precisando de dinheiro emprestado, porque senão essa elite não tem dinheiro para reinvestir, não tem onde reinvestir, porque ela vai fazer o quê? Vai emprestar pra gente que não vai pagar e depois vai ter que ir lá bater na família do cara e cobrar esse dinheiro igual a agiota faz? Não, os caras não querem ter dor de cabeça. Elite brasileira não quer ter dor de cabeça. Então metade da arrecadação da dívida pública está indo para pagar juros que vão ser reemprestados para o governo e dever ainda mais. A vida desses caras está muito boa. E você não quer que o tesouro acabe, que o tesouro direto acabe, porque ele está te rendendo aí 900 reais, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Você fala, cara, vence na vida. Eu sou parte da elite do país. Saiu a Mariane me mandou isso daqui e eu dei muita risada com isso daqui, porque isso daqui é muito bom. Se o Elon Musk ele vender todas as ações que ele tem, ele vai ter 217 bilhões de dólares. Isso daqui dá quase 1 trilhão. Aí ele fala assim, gasta aí o dinheiro do cara. Aí você fala, puta, meu sonho é ter um AirPod, que eu acho um desperdício de dinheiro enorme. Aí ele fala assim, cara, você não gastou nem
isso daqui do dinheiro. Compra umas coisas mais caras aqui, porque isso daqui tá muito barato. Aí você fala, pô, então eu quero o Xbox, eu quero o PS5, eu quero os dois. E eu vou dar um pro meu sobrinho também. Aí você vai gastando e você fala, pô, mas eu preciso gastar mais. E aí você vê que essas coisinhas baratas aqui não dá diferença nenhuma, e aí você vai para umas coisas mais caras. Por que você vai querer Spotify daqui por 80 anos? Você vai morrer daqui 20 e tipo, você nem escuta. Mas compra tudo que tem na Steam. Aí melhorou. Então a gente vai ter que comprar toda a produção da Nvidia de 2023, a gente vai eleger alguns candidatos para manter a lei tributária do jeito que ela é. Vamos eleger mais um candidato para pesar também no discurso contra a legalização das drogas. E vamos colocar mais um candidato aqui só para ele ficar falando de questões raciais e dizer que, na verdade, o problema do negro é o branco e que o problema do branco é o negro revoltado. E vamos colocar mais uns 2 candidatos aqui para eles ficarem falando que... porra, a gente precisa mudar o jeito que os homens falam com as mulheres. E vamos colocar mais uns 5 candidatos aqui para dizer que para apoiar a Damares e dizer que tem que ensinar a Bíblia para as crianças na escola. Para quê? Para que nunca sobre tempo na Câmara para alguém falar sobre tributação e coisas que impactem na vida do brasileiro. Quanto mais a gente poluir, quanto mais a gente deixar a população engajada só em assuntos que não dêem resultado nenhuma para a administração pública, mais a elite está protegida, está de boa, e a gente ainda não tem nem 0,5%. Pera, vamos comprar Porra, pra que eu quero uma equipe de Fórmula 1? Pra que eu quero um time de basquete? Pra que... Não, porra. Pera. Vou comprar mais uns 20 candidatos aqui. Vamos colocar uns 50 logo? Vamos colocar uns 50 logo. Pronto. Tem 50 deputados. Não gastei nem 0,5%. Tá entendendo como quem é rentista no Brasil e recebe metade da arrecadação pública, metade do 1,5 trilhão, metade dos 2 trilhões da arrecadação pública está indo para pagar dívida, e esses caras não têm o que fazer com o dinheiro, então eles vão colocando deputado, senador, vão colocando presidente, vão colocando governador para manter o Estado falido, para o Estado precisar continuar pedindo dinheiro emprestado para ele ter onde revestir os dividendos dele. Esse é o problema do Brasil, todo o resto é poluição. Então quando você fala assim, meu problema é que existe bolsonarista, meu problema é que existe petista, vocês são tudo otário, odiando o vizinho que podia te ajudar a acabar com essa merda, mas não vai acabar porque a gente não vai conseguir volume para se levantar contra isso sem que esse movimento seja tomado por algum partido ladrão de manifestação que vai mudar a pauta e vai convencer você que o problema na verdade é o partido e não a elite que paga todos eles. Mas o fundo de... E isso não é um vídeo sobre política. Eu só divaguei aqui porque isso acontece de vez em quando. Eu não sou uma pessoa revoltada que fica vomitando toda a revolta que tem no coração o tempo inteiro. Não importa sobre o que esteja falando. Estamos falando de FIIs de papel. O problema do FII de papel é que eles têm pequena medida e numa medida mínima. E eu tô falando assim, a fortuna do Elon Musk é mais ou menos toda a fortuna do Elon Musk. E engraçado, o Elon Musk ele não consegue 217 bilhões de dólares. Por quê? Por causa do livro de caixa. Ele não consegue isso daqui porque existe uma coisa chamada livro caixa. Livro caixa é quando você entra, você tem as pessoas que querem comprar ação da Petrobras e elas querem comprar por um determinado preço. Aí vai ter gente que não quer comprar, mas só aceita comprar se tiver mais barato. Então se a Itaúsa hoje está 13, vai ter gente querendo comprar por 13. Vai ter gente que aceita comprar até por 14, mas vai ter uns caras que falam, nah, esse negócio aí eu não quero, mas se quiser me vender por 10 eu compro. E a cotação das ações é sempre no cara que mais quer pagar e não no cara que aceita pagar baratinho. E se o Elon Musk ele precisa vender muita ação, não tem gente querendo comprar pelo preço máximo, pelo preço de mercado, no volume que ele precisa vender. O dia que esse cara quiser 217 bilhões de dólares, não vai ter tanta gente querendo investir 217 bilhões de dólares na empresa dele. E a hora que perceberem que ele está vendendo muita ação, ainda vão falar, ih, velho, o cara tá querendo sair da empresa dele, então nem fodendo que eu compro. Mas se quiser me vender por 2 centavos, aí eu compro. Então, quando você vende muito, você derruba o preço. Isso acontece com a Bitcoin também. A Bitcoin ela só vale enquanto não tem gente querendo vender. A hora que todo mundo quiser vender ao mesmo tempo, o valor dela derrete. Então, esse cara, ele não necessariamente tem 1 bilhão. A elite retista brasileira, como ela consegue 700 bilhões todo ano, ela tem muito mais dinheiro do que esse cara, porque ela tem dinheiro de verdade.
ela é praticamente dona do país. E ela compra qualquer Petrobras e qualquer banco a hora que ela quiser. Mas a gente não está falando de política. A gente está dizendo que a nossa elite, só para exemplificar, a nossa elite tem um problema sério de, se ela não encontra 700 bilhões de bons investimentos todo ano, ela vai ter que se submeter a fazer uns investimentos ruins, e ninguém quer isso. É melhor emprestar dinheiro para o governo. O Iridium, e eu estou falando assim de fundos de papel, não estou falando só desse, quando ele recebe pagamento todo mês, ele tem a obrigação de tirar a comissão dele, tirar os dividendos, o que foi lucro de verdade para o cotista, mas ele tem que reemprestar esse dinheiro para alguém. Então, se um ano atrás você tem as fotos desse prédio e esses prédios não mudaram, aqui você tem um rio que, uma vez que o cara pagou e esse dinheiro teve que ser emprestado para outra pessoa, para ela pagar juros ao longo do tempo durante muitos anos para dar lucro para o fundo, significa que essa dívida se renovou. Então teve alguém aqui que quitou a dívida e teve alguém aqui que pediu dinheiro emprestado esse mês. Então eles vão emprestando dinheiro cada vez mais. E assim, ninguém pode dizer que é um fodendo emprestador de dinheiro a todo momento do tempo. Chega pro agiota bem sucedido da sua cidade. Sabe por que é um agiota bem sucedido? Porque ele conhece todo mundo, ele sabe quem paga e quem não paga, e ele sabe como fazer pagar aquele cara que não paga. E ninguém some porque o cara descobre onde o cara tá. E ele descobre maneiras de coagir e de executar garantias. A garantia é pegar o carro do cara, os móveis do cara, dar um cacete e esperar o dinheiro no dia seguinte. E eu não estou falando que fundo de papel seja assim, pelo amor de Deus. O fundo de papel, se ele tem 3 bilhões e ele recebe 1% de pagamento do dinheiro que ele tem emprestado no mercado, ele tem que investir 30 milhões no mês. Tem gente querendo pegar de 30 milhões emprestado todo mês? Tem. Mas esse cara, ele está disposto a pagar uma taxa boa? E se ele está disposto a pagar uma taxa boa, que nem esse cara que aceitou no desespero pagar IPCA mais 11... Esse cara que aceitou pagar isso, ele vai ter saúde financeira para honrar o compromisso dele pagar a dívida? Então, todo mês o fundo de papel ele tem a missão de encontrar um cara que precisa ao ponto de pedir emprestado. Esse cara ele tem que aceitar uma taxa boa, porque afinal de contas a gente tem que ganhar da Selic, senão não justifica a existência do fundo. E esse pagador ele tem que ser bom. E se ele não for bom, a garantia tem que ser boa e fácil de executar. Ele tem que ter um terrenão que eu quero pegar para mim e eu vou conseguir vender com lucro. É difícil. Por que eu não consigo dormir tranquilo, sossegado? Porque eu não sei o que a gestão está fazendo a cada mês, todos os meses. Porque a gente tem meses bons e a gente tem meses ruins. A gente tem meses em que as pessoas estão querendo pegar dinheiro emprestado e tem meses que não. Mas esse dinheiro não pode ficar parado. Ele precisa ser emprestado para alguém. E quanto mais degenera a situação da economia, mais fica arriscado conseguir uma boa taxa. Só que os cotistas eles estão lá cobrando boas taxas. Agora a gente vai para uma causa hipotética. E eu não estou falando de Iridium, Deva, HCTR, VSLH e Tord. Não estou falando deles. Eu vou só criar uma situação hipotética em que uma única gestora tenha 5 fundos diferentes e que tenha que entregar valor em todos eles. Vamos lá. Qual o problema do fundo? Em época de crise, você tem gente pagando juros exorbitantes até se afogar, e aí o cara para de pagar. Aí você tem que contratar um advogado, aí você vai lá buscar a garantia do cara, aí demora para receber, aí você não consegue compartilhar isso com os cotistas. Numa época em que a Selic está subindo, o preço da cota cai porque o rendimento cai. E aí você fala, como é que a gente dá um jeito de ganhar cada vez mais dinheiro, já que a gente ganha por percentual de dinheiro que a gente tem? Porque, afinal de contas, eles têm uma comissão anual de 1% do valor do fundo, ou 2% do valor do fundo. Isso daí vai de fundo para fundo. Ou seja, esse fundo tem 3 bilhões. Se a gente conseguir 6 bilhões, a gente vai ganhar o dobro. O nosso lucro vai ser dobrado. Proporcionalmente para cada cota vai ser a mesma coisa, mas a gente vai ganhar dobrado. Então, é do interesse do fundo que ele cresça cada vez mais. Mas como é que a gente faz um fundo crescer numa época de Selic subindo, em que o tesouro ele está cada vez mais interessante e a gente só vai conseguir atrair capital se a gente conseguir bater a Selic dando um retorno muito alto
Tocando de fósforo. Para os cotistas. Como que a gente faz isso? E aí os caras entraram numa coisa de vamos fazer missão. Mas para fazer missão, o mercado precisa estar feliz com os nossos rendimentos. Não tem problema, vamos dar rendimentos. E aí rolou umas coisas do tipo. Pode rolar numa situação hipotética de você ter vários fundos da mesma casa investindo na mesma coisa. Pode rolar de você dar mais dinheiro do que foi gerado de lucro pelo pagamento dos juros da dívida. Para os cotistas terem a impressão de que eles encontraram a nova Bitcoin, o novo Nucoin, a nova forma de ficar rico muito fácil, muito rápido, sem muito esforço, porque o fundo é bom e se preocupa com o cotista. O fundo se preocupa com o cotista. Então eles começam, numa época em que a inflação está alta, numa época em que a Selic está pagando 12% e está prestes a pagar 13%, eles estão pagando 20%. E aí você fala, caralho. E aí os fundos de tijolo tudo caindo e os de papel tudo batendo o valor patrimonial tranquilamente. E aí o que você faz? Você faz emissões. Então, primeiro, a gente está ganhando muita grana. Estamos distribuindo muita grana, então vamos fazer emissão. Numa época em que o mundo não sabia onde enfiar dinheiro, estava startup para todo lado. Os caras estavam querendo ganhar dinheiro na pandemia, tinham capital, não tinham onde investir, não tinha. E nessa época, fintechs e startups e fundos, eles receberam aportes muito grandes. A pergunta que eu tenho é, quando o fundo ele deixou de ter 1 bilhão e passou a ter 3 bilhões, quando determinados fundos foram de 300 milhões para 1,5 bilhão, com captações muito rápidas, o que aconteceu? Existia gente querendo pegar esse dinheiro emprestado, disposto a pagar uma taxa que batesse a Selic e que tivesse saúde financeira para pagar de fato no prazo, e que se não tivesse dinheiro para pagar de fato no prazo, tivesse pelo menos boas garantias que uma vez executadas dariam lucro para o fundo. Executar a garantia é assim, eu te dou meu apartamento em garantia que eu vou conseguir pagar meu financiamento. Se não pagar meu financiamento, você vende o meu apartamento, pega o seu dinheiro e vai embora. Corrigido de juros e eu fico com o que sobrar mesmo que isso for uma dívida. Essa é uma boa garantia, o apartamento da pessoa. Aí os caras começaram a pegar terrenos, falar, vamos construir um hotel e vai vir muitos clientes aqui depois da pandemia, e a gente vai comprar material de construção e vai dar tanto de lucro. E fizeram projetos que a longo prazo dariam lucros, e esse lucro ele foi contábil durante todo esse tempo, no nosso exemplo imaginário. Então você pega um terreno de 10 milhões e compra 10 milhões de material de construção e coloca mais 10 milhões de mão de obra, e depois eu não vou ter um hotel de 30, eu vou ter um hotel de 40 milhões que vai gerar uma renda enfim, que eu vou conseguir vender com lucro e te pagar tudo que eu te devo. E aí o que aconteceu? Os caras compraram o terreno, compraram material de construção, só que pelo dobro do preço, porque na pandemia houve escassez e tudo ficou mais caro. Aí os caras não podiam trabalhar porque a gente estava em lockdown, e aí agora o hotel tinha que estar pronto e cheio de gente, e a economia está ruim, e não tem hotel e não tem gente. E aí o cara não está pagando, e aí a gente emprestou para eles 40 milhões, tem 40 milhões para receber, e tudo que os caras têm é um terreno de 10. Porque o material sumiu, o dinheiro os caras gastaram, tem um monte de processo trabalhista. E agora, o que faz? Aí você descobre o que é cota sênior, o que é mezanino, o que é... Por quê? Porque aí é uma escadinha, né? Por exemplo, o Iridium, se ele fosse um desses fundos imaginários que eu estou falando, ele estaria no topo da escadinha. Por quê? Porque o cara fala, te devo 50 milhões, mas eu só tenho 5, porque eu vendi o terreno. E minha mulher pediu divórcio, então eu tive que dar 5 para ela. Aí só tenho 5 para pagar, eu peguei 40. Aí o cara fala assim, não, então, como a gente tem 5 fundos, você paga primeiro de cima, depois o de baixo, depois o de baixo, aí por último você paga o que equivaleria no mundo real ao TORD. Não estamos falando desse fundo. No nosso exemplo hipotético, o mais baixo, os caras que pegam as cotas últimas da fila, a cota da xepa, porque tem mezanino, tem preferencial, senior, aí tem a xepa aqui. O cara que ficou na xepa, o cara precisaria ter... Quanto que ele pegou emprestado? 40 milhões.
ele tá com do 32 para o 40. Ele tem 8 milhões do 32 para o 40. Ele tem que pagar todo mundo que está em cima para depois chegar nele. Então, como o Iridium tem 8 e o cara tem 5 para pagar, o calote, o equivalente ao Iridium, pelo amor de Deus, não estou falando desse fundo não. O fundo mãe, ele recebe primeiro, e os outros, paciência. A gente vê aí depois. O hotel que seria construído, hoje ele vale um centavo, mas ele é garantia do dinheiro que foi emprestado. A gente vai dar um jeito aí, estamos resolvendo aí. E se fosse um hotel, tava tudo bem, mas esse hotel, ele faz você pensar em os outros. E aí você chega num outro problema. O fundo de cima, do segundo andar, ele estava cheio de cota do último. E esse último, ele estava dizendo que ele estava dando lucro porque ele estava contando como lucro contábil o progresso da obra que não estava acontecendo. Porque se a obra ia durar 2 anos e já passaram 6 meses, então 1/4 do hotel foi construído. E esse 1/4 ele equivale a 12 milhões e meio. Porque no fim o hotel vai valer 50. E aí você descobre que você tem um terreno de 10. E a mulher foi embora com 5. E o material de construção sumiu. E nada existe. Então a gente tem um problema. Porque não é só que esse segundo andar aqui e o terceiro andar aqui, eles têm dinheiro do hotel para receber. Eles têm cotas do fundo de baixo, que não está recebendo dinheiro do mesmo vendedor. E que estava apresentando como lucro contábil o dinheiro da suposta construção que estava em andamento. E aí você me pergunta, mas então quando que esse cara aqui do andar de baixo vai pagar o do andar de cima para ele sair do lucro contábil e chegar num lucro performado onde ele consiga dar dinheiro para o cotista e manter o principal que ele precisa manter para o fundo sobreviver? Pois é, não sei. Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu sei que quando você pega um fundo de tijolo, em 2013 ele valia R$100 a proporção pela área bruta alocável. E aí valorizou pra caramba, e depois valorizou de novo, e valorizou outra vez, e ainda você tem uma certa correção da inflação atingida sim pela desvalorização do imóvel, mas não deixa de ser um imóvel. Ele pode estar valendo menos hoje, mas ele não deixa de ser um imóvel. É diferente você ter um prédio aqui e um prédio lá, e você ter R$100 num fundo de papel em 2015 e você continuar tendo uma cota de valor patrimonial de R$100 hoje. Porque o que aconteceu? Ele está corrido pela inflação. O fundo de papel, ele meio que vive da inflação. E ele te dá isso como dividendo. Então, se você não tiver discernimento que o fundo de papel ele tem que te pagar mais, porque ele está devolvendo a inflação na sua mão para você reinvestir, ter mais cotas para compensar o peso dessa inflação na desvalorização desses R$100 ao longo do tempo, você vai ver que um cara que comprou uma cota de tijolo de R$100, hoje ele tem 300, e o cara que comprou uma cota de papel de R$100, hoje ele tem os mesmos R$100, com poder de compra de 30, de 25, de 33, só de humanas. Então, quando eu penso em... Por exemplo, eu morro hoje. Aí eu deixo a Lari recebendo os rendimentos de determinados fundos. Eu prefiro deixar para ela um de tijolo ou um de papel, levando em consideração que talvez ela não tenha habilidade para pensar quando comprar e quando vender, e o que comprar e o que vender. O rendimento do papel ele vai se manter estável para sempre, porque ele está baseado no mesmo principal e ele está desvalorizando todo mês. E se você não tiver esse discernimento e esse controle, você vai começar a gastar dividendo de fundo para comprar Starfield, para comprar Street 6, para comprar o Resident Evil 4, para comprar... E aí você vai falar, pô, mas agora não está dando mais para comprar jogo. Por quê? Porque o tempo correu e em 2030 a cota do fundo patrimonial do fundo de papel está R$100. E a cota que você comprou por R$100... em 2013, que vale, sei lá, 300 agora, vai estar valendo 700. Por quê? Porque vai ter corrigido a inflação do período, porque afinal de contas ele se refere a um pedaço de terra presente num prédio que está sendo alugado para as futuras gerações. Isso você precisa entender. Então,
Por que tão pouco fundo de papel na minha carteira e é fundo especulativo? É fundo que eu comprei achando que está barato, porque eu acho que em breve eu vou conseguir vender mais caro. Eu estou de saída desses fundos, mas isso é o meu perfil e tem gente que tem um perfil diferente do meu e que não gosta de tijolo e só tem papel. Ou alguma mistura, alguma proporcionalidade aí entre os dois. Eu não gosto de... Eu não tenho problema nenhum com esse negócio da inflação. Você me dá a inflação na mão, eu compro mais cotas, eu aumento meu volume de cotas e eu mantenho a minha renda corrigida da inflação. Isso está maravilhoso, não tem problema absolutamente nenhum com isso. A minha pergunta é, será que esses rendimentos que o fundo de papel está recebendo encontrarão pessoas querendo pegar emprestado esse dinheiro por uma boa taxa e com saúde financeira e com boas garantias? Eu não consigo dormir tranquilo porque eu não confio em gestão de fundo. Eu preciso da auditoria que audita os números e que joga isso no papel e que me apresente esses números como verdadeiros. Eu preciso não só da auditoria, mas eu preciso dos resultados ao longo do tempo e estudar a saúde disso daqui, saber daqui quem que vai pagar, quem que não vai, quem que vai dar golpe, quem que não vai, quem que é um falido que prometeu que ia pagar não sei quantos milhões e na verdade não tem dinheiro nenhum. E aí você vai confiscar o hotel e também não tem hotel. Entre ficar preocupado com a saúde e disso tudo e o reinvestimento mensal de tudo isso que entra, é uma coisa que me incomoda. Estou dizendo que fundo de papel é ruim? Não, porque o Brasil ele é endividado, ele é uma cultura de endividamento, ele tem fundos gigantescos que ganham muita grana e que preferem dever do que pagar. Esse cara aqui, ele encontra valor em pagar Selic e IPCA mais não sei quanto. Esse cara, ele prefere dever do que não dever, porque o juro de capital próprio ele é mais caro do que o de terceiros. Uma nojeira, mas tudo faz sentido se você se aprofundar, estudar o suficiente para entender os porquês. Então, fundo de papel sempre vai ter, gente pedindo dinheiro emprestado sempre vai ter, só que assim, se você de qualquer forma, não importa o que você invista, você está torcendo para o bem do país. Não importa se você compra ação de banco, de empresa, de Itaúsa, não interessa. Fundo de papel, fundo de tijolo, em todos os casos você está sonhando e acreditando que o país vai crescer, vai desenvolver e vai compartilhar com você esse crescimento e esse retorno por você ser um dos capitalistas ali que detém uma pequena fatia desse capital. Se o país der errado, você vai perder com isso, e paciência, porque você é sócio do negócio. Então, assim, será que todo o seu dinheiro ele pode estar investido e você pode ter em mente que isso só vai melhorar e sempre isso vai crescer? É arriscado. É arriscado. Ficar 100% comprado em imóveis a curto prazo pode ser maravilhoso, mas a longo prazo será que é? O sonho de todo mundo é ter 10 casas para se aposentar. Se todo mundo realizar o sonho que tem, quem vai alugar essas casas? Num país em que a população ela deixa de crescer e onde a população mais cresce as pessoas não têm dinheiro para morar. A gente tem um problema muito sério para resolver, que é, para estimular a economia, a gente talvez estimule a construção. E aí, em 2021, a gente era 215 milhões de pessoas, e agora somos 203. Isso pode significar um monte de coisa. Eu, particularmente, estou confuso. Isso pode significar um monte de coisa. Tem incentivo de mentira aí em todo lado. Pode ter morrido muito mais gente do que morreu na pandemia, e a gente não ficou sabendo. Pode ter, de fato, tido uma queda de natalidade, mas muita gente continuou morrendo depois da pandemia, e pouca gente nascendo, e a gente não tem como saber. E essa contagem do IBGE pode estar errada também, assim como podia estar errada em 2021. E faz muito sentido. Existe muito estímulo para que esses 203 milhões seja um erro de contagem, porque aí com menos gente sobra mais quando você divide o PIB pela população. E aí você pode fazer propaganda na televisão dizendo que sob o seu governo a economia está melhorando. E se nós formos 220 milhões, significa que a nossa economia está uma merda e a gente não está sabendo. Mas com 203 milhões a nossa economia está menos pior e pode ser que no censo do ano que vem encontrem um monte de gente que os pesquisadores do IBGE encontraram. Vai saber. Agora, se a gente continuar nessa tendência de queda, onde é que a gente vai... para quem é que a gente vai alugar tanta coisa assim?
muita coisa a ser pensada. E é muito profundo tudo isso. Então, você deveria começar a investir depois de entender o risco existente naquilo que você está entrando. Se você está seguindo um cara que ele fala assim, então, pessoal, veja bem, o valor da cota patrimonial, que é o dinheiro, que é os 2,7 bi dividido por o número de cotas emitidas, dá R$100. E olha, o mercado está aceitando pagar 62, o que significa que você está com 40% de desconto. E isso daí matemática de quinta série. Se você se impressiona com o que o cara tá falando, pelo amor de Deus, cara, para de ser burro. Mas é porque a minha escola não prestou. Cara, você só precisa ser curioso. Você só precisa ser curioso. Você não precisa de ninguém para ficar te explicando isso. Aprenda a fazer essa conta uma vez que vai servir para todos os fontes que você analisa. E isso daqui não é informação nenhuma. Você não pode olhar para esses números aqui. Se você não sabe quais são os prédios que esse fundo tem e quais são os devedores do FII de papel que você tem, é porque você é noob. Se você está ganhando dinheiro, você está ganhando dinheiro por sorte. Qualquer um te enrola. Então é melhor admitir assim, eu não faço ideia do que está acontecendo e eu vou pagar uma consultoria e acreditar fielmente neles e poder se lascar no futuro, do que escutar um cara fazendo conta de regra de 3 com isso daqui, achando que ele manja pra caralho e tá te ensinando a ganhar dinheiro. Não faça isso, porque amanhã ele vai falar, porra, você ainda tem esse fundo aqui, esses caras aqui não se preocupam com o cotista, aí você vai falar, porra, é mesmo, desvalorizou, vou vender, velho. Deixa o dinheiro no Tesouro Selic que dá mais resultado. E por último, um comentário, um pedido de vocês. Estou passeando no Nordeste. A única coisa que eu quero fazer é descansar. Pego uma água de coco. Estou na rede e vem um cara me vender FII da pousada onde eu estou. Isso daí tava na moda na década de 90, chamava Parte Hotel. Você ia no hotel, o cara te vendia um apartamento dentro dele. Aí você podia ir lá a qualquer hora, você só pagava uma taxa de manutenção, e aí o dia que você não ficasse, no dia que você não quisesse ficar no hotel, você avisava, pode alugar. E aí os caras alugavam e falavam assim, o apartamento é teu, você mora nele a hora que você quer, mas aí a hora que você sai e não quer, aí ainda vem aqui um cara, fica aqui, a gente trata ele como cliente, e você ainda ganha um percentual da noite que ele pagou ali. Aí você fala, virei empresário agora, virei dono de hotel, vou comprar esse negócio. E aí depois de muito tempo os caras perceberam, porra, esse hotel vive cheio, mas eu tô olhando aqui no meu relatório e eles estão vendendo 2 per noite no meu apartamento por mês. Vou lá dormir lá só de raiva. Eu vou entrar no meu apartamento e tem gente... vai tomar no cu de vocês. A parte hotel esteve na moda durante muito tempo e deu certo até não dar mais. A pergunta que eu tenho para te fazer é... Cara, a gente tem órgãos regulamentadores, a gente tem auditoria, a gente tem um trabalho severo de gente que tem interesse em encontrar maracutaia aqui porque a hora que encontra ganha dinheiro. Esses caras, eles têm rígidos protocolos de apresentação de informação e comprometimento com a apresentação de informação, e eles tomam multa se eles não forem fidedignos, pelo menos em teoria, mais ou menos. Se desse jeito aqui já tem um monte de maracutaia, você que mora no Rio Grande do Sul, você que mora no Paraná, em São Paulo, você vai querer um percentual de um fundo, de uma pensão em Aracaju, em João Pessoa, que fala pra você, compra um apartamento aqui que eu vou alugar e vou dividir o dinheiro com você, confia em mim. Você vai acreditar nesse cara? Mas é auditado. Sim, é auditado por quem? Por um escritório da cidade? Quando um fundo desse daqui dá problema, ele tem... Vamos lá. Droga. Eu não tô sabendo ler o básico do básico, mas é porque eu acho que não tem mesmo. Rentabilidade, PVP, dividend yield. Teria que ter uma tabela aqui em algum lugar que mostrasse o número de cotistas. Esse daqui tem no relatório gerencial, com certeza. Vamos procurar. Calma que eu tô acabando. Cotistas. 155 mil. O Iridium também tem que ter. Se não tiver aqui, tem que ter no relatório. Vamos ver.
Quando eu tenho o... gente, desculpa, eu não vou achar aqui agora. Quando você tem um problema nesse fundo aqui, ele tem... Quanto que eu falei? 150 mil cotistas. O Iridium, ele deve ter no mínimo mais ou menos isso, porque ele é um dos maiores fundos do mercado. Quando dá um problema na auditoria, você tem uma equipe profissional que lida com o que está acontecendo e os interesses desses 155 mil cotistas são defendidos por essa equipe. Você não tem que sair de lá, de onde você está. A minha pergunta é, se você fala que você está sendo injustiçado por uma pensãozinha pequena no interior, na praia do Nordeste, sendo que você mora em São Paulo, e você não está de acordo com isso, quem é que vai te defender? Vale a pena você sair de São Paulo e negociar com o cara? Vale a pena você processar esse cara? Quanto você vai pagar de advogado? Vale a pena você tentar encontrar todos os outros cotistas que se sentem lesados, sendo que vai ter um monte de gente que vai falar que está feliz porque está recebendo? A dor de cabeça que você pode arrumar não vale a pena. E investimento é o seguinte, você só compra coisas que permitam você dormir em paz. Se está tirando teu sono, não está valendo a pena. Se você tem um fundo que você tem que ficar entrando 4 vezes por dia para ver o preço dele, é porque você está pagando caro demais, você está gastando tempo de vida e esforço demais numa coisa que não está te dando retorno. Porque dinheiro não é retorno, sossego é retorno. A riqueza não está no dinheiro, a riqueza está na liberdade que esse dinheiro te proporciona, e de fazer da sua vida o que você quer e usar o seu tempo da maneira que você quer. Se está te pagando muito, mas você está tendo que olhar 50 vezes por dia para ver se não derreteu, para ver se não flopou, é porque você está investindo errado. Na verdade, você está sendo enganado, ou se enganando, alguma coisa assim. Não, eu tô falando que toda pousada é desonesta? Não, eu tô falando que é um risco de ter dor de cabeça que não vale a pena, mas se você quiser, entra. Se você quiser, compra até no coin, tá? 1,50, cara. Quem comprou por 10 centavos, ganhou 15 vezes o negócio. Mentira, eu tô trabalhando com informação velha porque eu não tô seguindo mais isso. No fundo do coração, espero que seja útil. Grande abraço.